Diego Mansano, muito boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Boa tarde, Og. Boa tarde, Gabriel, Moisés, todos os ouvintes. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, a minha pergunta é aquela que vai, a pergunta de milhão, hein? Quero saber o seguinte, eu posso curar a dor crônica com exercício físico apenas? Boa pergunta, né? Vamos falar sobre exercício físico. Até que enfim, né? A área onde eu mais atuo, Quando né? você vai atua, a gente fala gente- né, das beiradas, mas agora Sim, entrei direto na sua área. Exato, já falamos de psicologia, nutrição, tantas coisas que a gente falou que está relacionado, né? Sim. Mas vamos responder a sua pergunta. Vamos lá. Dor crônica não tem cura. O CID-11 classificou a dor crônica como doença do sistema nervoso em 2019, então ela não tem cura, ela tem tratamento. E a ideia é o quê? Fazer um espaçamento cada vez maior com essa pessoa. Por exemplo, se você sente dor crônica, o que é dor crônica? Primeiro para a gente entender, né? Isso. É quando dura ou se repete por mais de 3 meses. Ou seja, quando um indivíduo tem uma dor que dura ou se repete por mais de 3 meses, que não precisa ser uma dor contínua. Ela Sim. pode ser recorrente. Ela recorrente aparece, Isso, volta, depois aparece. Exato. Hoje você tem dor, amanhã não. Depois de amanhã Passou você tem dor. de 3 Depois meses. não. Se passou de 3 meses, você tem episódios de dor, 15 dias do mês, por exemplo, recorrente, e mais de 3 meses, né, que dura ou se repete por mais vezes, você é um portador de dor crônica. Não tem cura, mas tem tratamento. E a ideia, Og, é o quê? Você ter uma vida por mais tempo possível sem dor. Por exemplo, tem alunos que começam a treinar com a gente, que tem dor contínua, aí com o tempo fica recorrente, com o tempo, e esse recorrente, um dia, uma semana, aí às vezes passa meses, e às vezes até anos. Tem alunos que treinam assim com a gente, mais de 5, 6, 7 anos que não tem dor. Mas tá lá, a dor crônica tá lá. Tipo aquele... Quer dizer que ela não é suportável, vou suportar, dá para suportar. Não, ela não tem. Ela Não tem? Não tem. De 0 a 10 a intensidade da dor está 0. Ela passa meses até anos sem dor. Mas ela é uma Mas de portadora repente de ela dor volta. crônica. Ela De pode repente ela voltar. volta. Ela pode voltar. E o que influencia se volta ou não? O estilo de vida, né? Então a gente vai falar hoje a ferramenta mais importante para o tratamento de dor crônica, que é o exercício físico. Não é puxando a sardinha para o meu lado não, viu, Og? Mas Não, assim, claro. o exercício físico é para dor, né? O desfecho de dor, ele é o mais importante, porque é o que mais tem evidências. A gente já falou aqui sobre terapia cognitivo-comportamental, porque o trabalho é multimodal e multiprofissional. São várias abordagens. Só exercício físico não vai adiantar. Você precisa ter um lifestyle saudável, dormir bem, fazer higiene do sono, você precisa de uma boa alimentação. O primeiro pilar, por exemplo, para o tratamento de dor crônica é a educação da dor. A pessoa entender qual é o mecanismo, o que a pessoa faz que gera manutenção, que essa dor não vai embora. O que intensifica essa dor para a gente mudar o padrão de comportamento. Porque geralmente as pessoas trazem muitas crenças, né? Tenho dor, tenho lesão. Elas associam. Tenho dor, tenho lesão. E não é sempre assim. Na maioria dos casos, a pessoa tem dor sem a presença de lesão. E é a mais comum e a mais prevalente. Por exemplo, de dor de coluna lombar. A pessoa não tem lesão, mas ela tem uma contração excessiva, um comportamento mal adaptativo. Enfim, são vários fatores que influenciam. E o exercício físico é a ferramenta mais poderosa. Eu falo que o exercício físico é como se fosse uma dose ali de dipirona, né? Sim. Só que não é imediato, gente. Isso vai com o tempo, né? Com o tempo. Uma analogia muito interessante para vocês entenderem. Imagina a seguinte hipótese. Og, você foi no médico, viu que sua pressão está alta, seu colesterol está alto, seu triglicérides está alto, sua glicose está alta. Não é um dia de exercício físico e dormindo bem, se alimentando bem, que você vai resolver isso. Lógico, mas com aquela persistência, Exato, consistência, é uma mudança de a estilo de vida. regra natural, Exato. entendeu? Quando você muda o seu estilo de vida, começa a fazer dieta, começa a fazer exercício físico, o que acontece? Depois de 3 meses você volta lá no médico, o colesterol baixou, o triglicérides baixou, a glicose baixou, sua pressão arterial melhorou. E é assim que funciona o tratamento para dor crônica. É uma areia em cima de uma areia até formar um castelo. Então, é de forma gradativa e não é qualquer exercício. Porque tem gente que faz exercício e fala, piorei. Por quê? Porque não usou do jeito certo. Porque é uma ferramenta poderosa, mas ela precisa ser realizada de uma forma correta. Por exemplo, tem uma dor na região do joelho. Cara, primeiro você vai ter que fazer exercícios que não sensibilizam o joelho. Para você fazer Mais de fortalecimento, isso, de proteção. Um fortalecimento, um exercício físico que começa a liberar substâncias que igual o remédio faz. O remédio faz isso, né? Que são os opioides, são os analgésicos. O nosso corpo produz, e através do exercício físico. E bons hábitos, por exemplo, dormir bem produz.
Claro. Só que de forma gradativa, a gente vai expondo esse aluno a determinados movimentos no qual ele não tem experiência de dor. Então é uma progressão de treinamento. A pessoa ela não tem que pensar assim, eu vou fazer exercício físico e quiser sair andando. Não, não é assim não. Tem do jeito certo, você pode piorar a condição. É uma ferramenta. Se mal utilizada, a pessoa que está com dor na região da coluna lombar, geralmente é muito comum, vou te dar um exemplo, algo que é muito comum. A pessoa que está com dor na coluna lombar, ela vai lá, o profissional vai lá e fala assim, tem que fazer isometria, que é exercício sem movimento. Aquela prancha, sabe a prancha? Sei. Então, ele vai lá e faz. É difícil fazer aquele negócio. É difícil fazer, porque tem algumas evidências falando sobre isso, né? Mas o que acontece? Se o mecanismo da dor da pessoa é exatamente a contração que está gerando, ele fazer. Aí que está piorando. Então o exercício físico está usando do jeito que justamente piora. Então você precisa entender o mecanismo, você tem que entender o que gera de manutenção, o que gera de intensificação, porque são vários mecanismos, tem noceptivo, tem neuropático, tem nociplástico, enfim, são vários mecanismos de dor que a pessoa pode experienciar. E você tem que saber avaliar e prescrever o exercício do jeito certo. Agora, em que porcentagem dos casos em que o exercício ajuda a tratar a dor, mas tem que ter, por exemplo, uma medicação? Ali. A medicação depende da situação. Quando se trata de dor aguda, geralmente ela vai entrar como o papel mais importante ali de início de tratamento. Por exemplo, você fez uma cirurgia. Cara, você teve uma lesão ali naquela região. O médico te abriu. Então você vai ter que tomar uma droga para poder inibir essa aferência que está gerando ali da onde dói. Então, ali, a primeira coisa que vai fazer é tomar um medicamento. Quando se trata de dor crônica, os medicamentos adjuvantes, que são a base do tratamento para dor crônica, é o remédio, por exemplo, anticonvulsivante, que é pregabalina, e o antidepressivo, fluoxetina, duloxetina, eles são a base do tratamento farmacológico, como eu te falei, é multimodal, multiprofissional. Então, a base do tratamento farmacológico são esses dois medicamentos. Só que ele pode entrar como analgésico, dependendo da situação, anti-inflamatórios esteroidais ou anti-inflamatórios não esteroidais, que é o corticoide, enfim. Depende da situação do indivíduo, do cliente, do aluno ou do paciente, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um fígado sobrecarregado, tal medicamento não pode. Tem um rim sobrecarregado, tal medicamento não pode. Então você tem que ver toda a história da pessoa. E por último, o tratamento farmacológico são os opioides, né? Que é o tramadol, morfina, aí vem as outras drogas que geralmente não tem na saúde pública, né? Que é fetanil, remifetanil, outros opioides que são fortíssimos. Mas eles são também bem-vindos para o tratamento de dor crônica, dependendo da situação, o medicamento certo, eles são bem-vindos também. Agora, em quanto tempo eu consigo... Você diz que não tem cura, tem tratamento. Em quanto tempo, com exercício correto, conduta correta, hábitos corretos, eu consigo eliminar aquela dor que me incomoda há muito tempo? Cada um experiencia de um jeito, Og, porque o tratamento ela não vai de pessoa para pessoa. Ela não é só a intensidade da dor, é o sofrimento da dor, a incapacidade funcional. Tem gente que é mais catastrófica, que, por exemplo, eu não vou melhorar, nunca. Essa pessoa ela vai ter um prognóstico mais demorado. A pessoa que ela está mais incapaz, mais depressiva, ela tem um espectro mais voltado para depressão, ela vai ter um prognóstico mais lento também. A pessoa que tem a expectativa positiva e ela acredita, ela tem fé. Lembra que a gente teve um quadro aqui falando sobre espiritualidade? Sim. Então, ela envolve também. Então, a pessoa que ela tem uma expectativa positiva, isso vai ajudar o prognóstico. Então, não tem uma receita de bolo. O que a gente tem que ter evidência é que o tratamento é multimodal, multiprofissional e a pessoa tem que ter uma expectativa positiva. Bacana, bacana. Olha aí, falamos hoje sobre a importância do exercício físico no tratamento das dores crônicas. Falamos com Diego Mansano, mais uma vez no quadro Viva Sem Dor. Diego, obrigado. Quem quiser mais dúvidas, pode tirar lá pelo Instagram, né? @Diego Mansano com S. Está lá no Instagram e o Diego pode estar lá à disposição para dar toda a dica que você precisar. Diego, mais uma vez, obrigado. Boa semana para você e até a próxima semana. Eu que agradeço e boa semana a todos.